Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Informalidades no Masculino. Temos hoje o Daniel Simões, o José Carlos Pires e o Luís Santos, e a mim já me conhecem, e a eles também. Chamo-me Henrique Ribeiro. Na próxima quinta-feira, na Assembleia da República vai à votação o Orçamento de Estado para 2026. A Comissão Europeia já o validou, diz que sim senhora, está no bom caminho. O Chega anuncia que vai votar contra, o PS abstém-se. O Chega já na generalidade o tinha feito junto com a IEL, o LIVRE, o PCP e o Bloco. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O orçamento para Odivelas ainda não podemos falar nele, ainda não existe. Vamos ver e depois vamos com certeza também falar dele. Começava pelo José Carlos Pires. Orçamento de Estado vai ou não ser aprovado? Concordas ou não com aquilo que o orçamento prevê para o teu país? Boa noite, Henrique. Boa noite, Luís, Daniel. Boa noite a quem nos vê e ouve lá em casa. Saudações muito especiais nesta noite muito fria aqui de novembro. Na primeira parte da pergunta, eu penso que o orçamento vai passar pela abstenção do PS e os votos a favor do PSD, do CDS e o JPP E o LIVRE e a IEL e o PAN poderão ter uma abstenção ou não sei quantos, e os votos contrários das outras bancadas. Penso que é um orçamento que vai prejudicar grandemente grande parte da população portuguesa, enquanto os grandes grupos empresariais são beneficiados, por exemplo, com o IRC, em que vão deixar de pagar uns milhões de euros. Grande parte da população vive abaixo dos 1.000 euros mensais. É um orçamento de Estado que não prevê melhorias em termos nem dos ordenados, nem em termos, por exemplo, das pensões. Prevê um ordenado mínimo de 920 euros. Muito aquém das necessidades atuais. Basta ver o preço das rendas, por exemplo. Basta ver os preços do cabaz alimentar, que todas as semanas sobe. E não sou eu que digo, são as percentagens e o que nós ouvimos nos telejornais. Vemos as dificuldades, por exemplo, que temos na saúde, onde se prevê cortes até no material que é preciso para essa mesma saúde dar assistências, muitas delas primárias, aos nossos portugueses. Vemos, por exemplo, o pacote laboral que já aqui falámos no anterior programa, as condições de grande precariedade e as condições muito más para a grande maioria dos trabalhadores. Portanto, prevejo que ainda vamos ficar pior do que temos, numa altura, por exemplo, em que fala-se das pensões privadas, do tal fundo da pensão privada, da doutora Albuquerque, vê-se as pensões, portanto, com um aumento muito baixo em relação ao custo de vida e, por exemplo, as refeições, por exemplo, na função pública, 10 cêntimos, portanto, isso é quase de rir, não é? Quando durante um ano tudo aumentou e nós basta-nos ir a um supermercado semanalmente ou irmos a um restaurante semanalmente, quem pode, e ver, portanto, os aumentos que há. Ainda agora sobre o que se consome mais no Natal, desde os chamados fritos, os bolos reis, as sonhas e toda essa parte, até ao bacalhau e ao peru, tem um aumento em relação ao ano passado muito, mas muito superior, portanto, à inflação. Portanto, o que eu prevejo é que vai ser mais uma vez um Natal de grande escassez para a maioria dos portugueses. Daniel. Bom, Henrique, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel e quem nos assiste lá em casa. Eu vou falar aqui um bocadinho, grosso modo, sobre o orçamento do Estado. Alguns dados que eu tirei. Portanto, os investimentos do Estado assentam em alguns pilares. Eu vou-te dar aqui números. Portanto, o Estado é a prioridade para o Estado. Portanto, a defesa, com um reforço aqui de 772 milhões, que totaliza 3,837 milhões. Isto não interessa muito para as pessoas, mas é para verem onde é que vai o nosso dinheiro. Isto é para alavancar a indústria do setor. Tem como pilar também a ciência e inovação com um aumento de 8%. Não há dados, é 8%. Habitação e bem, infraestruturas, mas sem dados.
A educação, segurança social e saúde é um dos pilares também onde há um investimento, mas não há dados numéricos, mas já sabemos que há uma redução de 200 milhões na área da saúde, então, onde mais faz falta. Para os municípios, 3,227,6 milhões para os municípios, e prevê um crescimento do PIB na ordem dos 2,3 em 2026. Acreditas nisso? Não. Isto é uma previsão. Quem faz previsões são os bruxos e os tarólogos e essas coisas mais. Também prevê uma dívida pública abaixo dos 90% do PIB. Isto, grosso modo. Bom, agora, o Chega vai votar contra. Porquê? É simples. Portanto, para já, começando pelo aumento dos impostos dos combustíveis. Portanto, é insuportável as pessoas continuarem a suportar estes impostos. Mais de metade do valor é em impostos do litro. Dizer que também, enquanto não houver aqui uma linha férrea, uma alternativa a transporte de mercadorias, o grosso base de transporte de mercadorias é por estradas, temos estradas maravilhosas, e então esse aumento de combustível, os impostos, não há uma redução, se bem que os camionistas em tempos fizeram umas manifestações, e bem, a reivindicar uma redução dos impostos no combustível para os transportadores, o chamado gasóleo profissional, mas mesmo assim não chega, continua a ser incomportável, não há como competir, basta quem trabalha no longo curso de transporte internacional, por exemplo, chega à Espanha, antes de chegar a Portugal atesta, para depois regressar. Portanto, faz diferença, estamos a falar em centenas e milhares de litros. Que se repercute em tudo o que nós comemos, porque é tudo transportado. E depois inflaciona tudo o resto, exatamente, e muito bem, bom ponto de vista. Depois, a manutenção estrutural dos apoios sociais sem fiscalização, também é um dos pontos que o Chega acha que é fundamental haver fiscalização nessa área. A falta de atualização nos suplementos das forças de segurança, a falta de propostas para a fixação dos jovens, falta de atualização também no suplemento dos professores, dos bombeiros, inclusive a isenção de impostos para os bombeiros. Outra coisa grave, que é não há atualização das pensões e não tem interesse também em fiscalizar os atestados de residência. Por falta de interesse também, não tem interesse em baixar ou pelo menos reduzir as portagens. Portanto, isso são alguns dos motivos que levam o Chega a chumbar este orçamento. Disse. Luís. Bem, boa noite a todas e a todos. Boa noite aos companheiros de painel, a Carlos, o Daniel e o Henrique, quem nos chega lá em casa. Bem, primeiro que tudo, obviamente, ninguém duvida que o orçamento vai ser aprovado. Estão anunciadas as posições dos partidos e existiu a primeira votação na generalidade e certamente com uma ou outra alteração que pode acontecer pelo caminho nas votações. Não esperas surpresas nenhumas, aliás, nem tu nem ninguém, não é? Ninguém espera. Pode haver aqui um ou outro ajuste, mas sabemos também depois em que é que esses ajustes acabam por dar, porque há outras formas de os contornar. E nós em Odivelas, e permite-me parênteses, nós em Odivelas já vivemos isso no passado. Nós há 3, 4 anos houve um orçamento de Estado que aprovou a suspensão da linha circular do metro de Lisboa. Exatamente. Isso fez com que mudasse alguma coisa? Não fez, e daqui a muito pouco tempo vamos ter que falar disso e vamos todos ter que experienciar essa tristeza e essa desgraça na nossa mobilidade. Mas depois havemos de lá ir. Mas só para dizer, portanto, estas pequeninas coisas que se vão conseguindo, de uma forma vão ser certamente ultrapassadas pelo Governo e pela maioria que o sustenta e pelo PS que lhe deu o aval, no atual contexto, com a abstenção. E, portanto, obviamente, o orçamento vai ser aprovado. Dar 2 ou 3 notas rápidas sobre o orçamento, para sublinhar 2 ou 3 questões. Primeiro, é que claramente, isto é um orçamento de direita, que retira recursos a quem menos tem para os deixar a quem mais existe. O José Casco já falou da questão do IRS. Obviamente, a descida do IRS, sabemos todos que não se repercute diretamente no crescimento económico. É uma falácia que nos andam a tentar impingir há décadas, mas há dados, há estudos sérios feitos pelo Banco de Portugal, nomeadamente, que dizem que uma retirada de 2 pontos percentuais no IRS refletiriam em menos de 0,1% de crescimento do PIB. E, portanto, e o que isso impacta em termos de perda de receita para o Estado. Portanto, não é isso que faz com que a economia cresça, não é essa redução
do IRC neste caso, para as empresas, e retiramos, e quando falamos em empresas que pagam IRC em valores significativos, estamos a falar das grandes empresas, não estamos a falar das pequenas empresas, não estamos a falar das microempresas, que são o tecido maioritário deste país. Suportam. Nós estamos a falar das grandíssimas empresas que vão poder pagar um pouco menos e que lhes vai compensar o investimento que fazem em planeamento fiscal. A par disto temos, como já aqui falaram, a questão dos rendimentos. Por outro lado, não temos um aumento de rendimentos. Mas temos, por exemplo, falaram aqui nas pensões, que não vão ter uma grande atualização. Pois não, mas já está anunciada a medida propagandística do apoio extraordinário que há de vir em setembro ou outubro, como tem vindo todos os anos. Porquê é que não se transforma este aumento extraordinário num aumento permanente? Porquê é que não se faz isso? Porque o recurso existe, está a ser gasto, mas não está a ser de facto consagrado e atribuído às pessoas. Porque está a ser dado pode vir ou pode não vir. Está anunciado que virá. Daqui até setembro, outubro do próximo ano veremos. Eu também me lembro que anunciaram que vinha o diabo em 2015 e 2016 e o diabo não veio de todo. Felizmente. Felizmente, na altura, em 2015, correu-se com o diabo. Mas pronto, isso seriam outras discussões. Por exemplo, nisto, mas também, eu diria que este orçamento não são medidas que são especificamente do orçamento, mas também resultam dele. Falou-se aqui na questão, o Daniel falou na questão da saúde e na ausência, onde vai haver redução de despesa e no setor de educação, englobando saúde, educação e segurança social, poderá haver até um aumento do investimento. Mas, por exemplo, não conhecemos nenhuma medida que, por exemplo, contribuiu para a recuperação das carreiras, para a valorização das carreiras e para captar novos profissionais. Nós sabemos os problemas, as carências que temos de profissionais na saúde, sabemos na educação e sabemos na generalidade dos serviços. E sabemos porquê. Pronto, e sabemos porquê. E, portanto, se não criarmos condições para atrair profissionais para o serviço É a público, fixação dos jovens? não vamos conseguir combater Dos isso. jovens e dos velhos que fogem para o privado. De toda a gente que foge Os para o jovens privado, fogem para o estrangeiro. foge para outros tipos de condições, para modelos de organização mais eficientes e depois, obviamente, chama a bola de neve. Porque um serviço que funciona mal e que tem trabalho mais para a capacidade humana que tem, obviamente nunca vai ser um espaço atrativo. Ninguém vai querer, nenhum de nós os quatro, certamente, quererá ir trabalhar com um serviço caótico. Se puder, não é? Se tiver uma alternativa entre um serviço que está inundado de trabalho e por melhores profissionais quem lá está, seja, atenção, não estou a dizer isto, não estou a criticar os profissionais públicos, bem pelo contrário, porque muitos deles fazem verdadeiros milagres ainda. Agora, nós não podemos continuar à espera de pedir a quem trabalha para o Estado que sejam milagreiros. Temos que pedir-lhes que trabalhem com seriedade e com competência. É isso que temos que pedir. Agora, temos que pedir que façam um trabalho que seja humano, não trabalho sobre-humano. E este orçamento também não aponta para aí. Não aponta no sentido da valorização dos recursos humanos. Aliás, eles na saúde retiram 200 milhões. Sim, com as carências que já sabemos que existem na Exatamente. saúde. Depois inventam. Existe uma falácia que é aquela coisa que nos dizem sempre e que nos dizem há muitos anos, que é vamos cortar nas despesas intermédias. Exato. Na verdade, ninguém sabe o que é, mas o único resultado que nós vemos é que cada vez há mais dificuldade em recrutar profissionais. É verdade. Ou depois vamos recrutar, no caso da saúde, para algumas áreas muito específicas, profissionais, os chamados tarefeiros, por exemplo, que não são equipas permanentes, a preços, vamos contratar em modelo desesperado, Exato. porque não quisermos valorizar os recursos e gastamos à mesma recursos financeiros em montantes bastante significativos, não é? Mas sem que sequer estejamos a criar uma resposta, possamos dizer, vai dar-nos garantias para daqui a muito tempo, porque não dá. É uma resposta para o fim de semana seguinte, para o mês seguinte, sem cuidarmos de que precisamos do serviço, neste caso do serviço de saúde, 365 dias por ano, por todos os anos da nossa vida que hão de vir e que esperamos que sejam muitos. Verdade. Na saúde, depois, há os grandes grupos económicos que tornam ou tentam tornar a má imagem do Serviço Nacional de Saúde para as pessoas depois recorrerem aos seus serviços e aos serviços privados. E depois o que nós às vezes assistimos é Com a colaboração do próprio Estado. Estado, exato. E quem diz na saúde diz noutros casos que já ia falar. Eu já te conto uma história. Em relação à saúde, depois quando o caso é um bocado mais grave ou é mais complicado, o que eles fazem é reencaminhar o doente depois para o Serviço Nacional de Saúde. E isso acontece, por exemplo... Tiveste agora o caso público há poucos dias. O Nuno Marcos, Não, agora não, mas ele foi de um hospital semi-privado
um hospital de uma pública ou privada, não é do Hospital da CUF, isso já foi desmentido. Já foi É do desmentido. Hospital de Cascais, que é uma pública ou privada, e foi para um hospital que é exemplo do que acontece em Santa Maria, aqui com o nosso Beatriz Ângelo. Tem, portanto, um serviço chamada Via Verde do AVC, que são equipas especializadas para esse tipo de doenças, porque eu também tive um caso da família bem recentemente, na meados de junho, e também foi reencaminhada, portanto, primeiro para Santa Maria e depois para o Beatriz Ângelo, porque Santa Maria, o próprio Via Verde do AVC, estava super lotado e na manhã seguinte transferiram para o Beatriz Ângelo, porque tinha, felizmente, menos gente e, portanto, nessa área. Mas depois também há os interesses de criar caos em alguns serviços para depois ser como é dizer, a oposição a esse caos, ou seja, o aproveitamento desse caos para dizer que está tudo mal, está tudo mal, está tudo mal, está tudo mal, e há aqui grandes aproveitamentos. Em relação à questão dos reformados do tal suplemento extraordinário, se assim se chama, era, claro, muito mais efetivo se houvesse um aumento maior na sua mensalidade, em vez de ser um aumento em setembro. Permitia que as pessoas fossem gerindo ao longo. Exatamente, até porque as pessoas precisam do seu dinheiro mensalmente e nós sabemos, por exemplo, quando são as pensões muito baixas, muitas delas o valor nem chega para os medicamentos, quanto mais para o resto. Portanto, há aqui pensões muito baixas e há aqui casos de extrema pobreza. Agora também, pois, há aqui outros casos que nós, aqui neste Orçamento do Estado, que se pomos aqui estas ramificações dos dinheiros, como ele diz, por exemplo, na questão do grande aumento da defesa, nós também não sabemos quanto dinheiro deste vai lá para fora, para os milhões que os países europeus estão a dar, para depois comprar material bélico e material militar aos Estados Unidos para dar à Ucrânia. Portanto, o Estado diz que é só para alavancar aqui a indústria nacional. E nós sabemos que Portugal já mandou... Acabaram com a única fábrica de jeito que havia, que era a do Braço de Prata, e a de... aquela ali... Da Amadora? Não, na Amadora. Eles na Amadora aproveitaram ali a Sorefam para fazer o Espandura ao princípio, só que depois alguém vendeu a patente disso à aquela fábrica Roménia. também de armamento, Barcarena. A fábrica da pólvora, estás a falar? Agora, nós sabemos, por exemplo, que se formos a fazer o levantamento dos milhões que nós já enviamos para o exterior na questão da guerra e do armamento, são muitos milhões, quando há países da Europa que têm muito mais potencialidade em termos económicos que nós. Nós estamos aqui no cantinho. Eu acho que não se trata de questões económicas. Eu acho que é uma Qual é a questão vossa opinião? É uma questão de temos que ir para a guerra ou temos que trabalhar para a paz? Pois. Para Acho mim, que é questão de já aqui manifestei que nós devíamos trabalhar para a paz e que isto não devia ter chegado a este ponto de 3 anos de guerra, por exemplo, na Ucrânia, não devia ter chegado a este ponto em Gaza, por exemplo, onde continua a haver os massacres. Há um cessar-fogo, mas nós assistimos todos os dias. Basta abrir a televisão e continuam a haver mortes em Gaza com o cessar-fogo, não é? Mas depois também temos outros países africanos que estão com lutas internas entre eles, muito complicadas, por vezes por etnias, sejam elas Há uma coisa a mim que me religiosas. preocupa mais, agora lanço isso também para vocês. Toda a gente se preocupa com as alterações climáticas. Com o gasóleo dos carros, com com os combustíveis fósseis, Aquelas bombas todos os dias não têm impacto nas alterações climáticas? Possivelmente. Isso é um tema para os cientistas, não é? Mas possivelmente... Claro que poderão tem. ter, Claro que não é? tem. Claro que tem. É um tema para os cientistas. Tem. Não sei. Não é preciso ser cientista. Antigamente já havia cheias e não havia A questão da guerra- esses problemas climáticos. A questão da guerra. Já havia verão com 40 graus Um de cada esses vez. Um de cada problemas. vez. Já que falam de cheias, queria aqui deitar uma bucha. No dia Fez agora anos, No fez dia agora 25 de novembro de 1967, o nosso concelho foi assolado por uma das maiores cheias de sempre. Eu era menino e moço, tinha 8 anos, e no dia seguinte fui às traseiras da Igreja da Pontinha e ver, portanto, aquela água. Não foste ao quartel dos bombeiros de Odivelas Não, a ver não fui. os cadáveres acumulados Não fui. no chão? Mas lembro-me que naquela altura o governo fascista ter dito que tinha havido 400 e tal mortos, quando na realidade, se calhar nem o dobro, o número atingiu mais que o dobro ou o triplo. O quadruplo. E as condições de vida, e aqui diga-se que o bairro do Armeira
as famílias, aqui a minha solidariedade com todas as famílias que tiveram familiares mortos. Não foi só no Urbana, foi até à Póvoa. Sim, foi toda a parte junto ao Rio Tarapel, se assim se pode chamar, também ali na zona de Belas, quando o rio se subiu, mas toda a minha solidariedade aqui às pessoas, e também naquela altura, segundo se diz, foi o trabalho voluntário de muita gente, principalmente dos militares Estudantes e dos e estudantes. dos estudantes, que fizeram deu uma preciosa Os ajuda, marinheiros do Val do Zebro. porque não havia água, não havia luz, aquilo eram autênticas barracas. Eu lembro, a imagem que eu tenho, de cima da igreja da Pontinha, é de ver, para vos dar uma ideia, é de ver um oceano, faz de conta, e que depois tinha pequenos pontos, Pequenas ilhas. que eram os sítios onde os telhados ainda Mais se altos. viam, ainda se viam. Porque havia outros sítios que os telhados não se viam. Porque aquilo eram tudo barracas naquela altura, E era a parte baixa. a parte baixa, onde é o bairro Santo António O de agora. Deus não existia, mas o Santo António O Santo António, que toda aquela zona que vai ali junto ao rio. Portanto, a minha solidariedade, portanto, hoje que se fala das cheias. Agora, essas condições climatéricas é mais para os cientistas, não é? Mas se calhar, vamos pôr a hipótese, na zona de Gaza, onde caem bombas todos os dias e que vai tudo pelo ar e tudo aquelas poeiras, ainda por cima Gaza está numa faixa em que tem o mar ali ao lado, não é? É claro que deve ter influência, e quem diz em Gaza diz na Ucrânia, diz na Rússia, diz em todos os países, não é? Agora nós também temos, nós mundo temos, ainda ontem estava a ver umas imagens da Ásia, nos países asiáticos, tiveram umas cheias em que as pessoas andavam com água acima da cintura e barcos. Portanto, são casos extremos, não é? Casas que Nós aqui tivemos a Cláudia, se não me engano, não é? Foi o nome que deram a esta última situação de mau tempo, em que parou logo uma série de atividades, houve cheias, infelizmente houve mortes, e portanto, e não foi se calhar nada de especial em relação a muitos outros países que nós vemos por vezes em termos dessa situação. Agora, estamos a fugir um bocado... Nós andámos aí pelo mundo todo, mas depois ficámos cá quietinhos, fomos espertos. Sim, também é verdade. Mas, ainda em relação ao Orçamento de Estado, aqui, uma última palavra que eu queria era a posição do PS. Já ouvimos falar que vai ser uma abstenção violenta, já ouvimos falar que vai ser uma abstenção de Estado. Eu não sei o que é que o PS pensa. Agora, nós temos de pensar quem está de fora e dar a nossa ideia. A minha ideia é que o PS, neste momento, não lhe interessa criar ondas em termos de governo, não convém cair nada, não convém ir a eleições, não convém... E, portanto, apesar de dizerem que não concordam com o ponto A ou B ou C, não concordam com a lei 1 ou 2 ou 3 ou 4, ou 5 ou 6, a abstenção é mais para o governo andar e, portanto, para não haver, portanto... Para não cair. Para não haver situações que possam emergir de uma possível eleições e, se calhar, de um possível ainda pior resultado do que teve nas últimas eleições. Então, é uma estratégia de salvamento? Não digo que seja uma de salvamento. Estamos a falar de um partido que tem 50 deputados, estamos a falar de um grande partido da democracia portuguesa, portanto, um partido implantado em todo o país e também nas ilhas. Não estamos a falar de um salvamento. Temos de estar a falar é que, se calhar, é melhor agora não criar grandes ondas para tentar reaproximar algumas pessoas do partido, se calhar criar nas suas bases algumas estruturas que possam ter andado por outros caminhos, assim se pode chamar. Isto acontece também, agora voltamos novamente às questões das câmaras e das freguesias. Ontem estava a ler um artigo no Diário de Notícias, se não me engano. Em Portugal este ano houve um caso sui generis. Houve coligações para tudo e mais alguma coisa. Houve coligações do partido A com o partido B, do partido B com o partido C, do A com o C. Portanto, houve coligações com tudo. Mas só que nas autarquias, por vezes, é mais fácil estas situações acontecer que no grande plano geral. Porque na autarquia, normalmente, a situação é ali naquela freguesia ou ali naquela câmara e consegue-se... Os jogos de cintura são diferentes que em relação às estruturas do governo. E, portanto, eu acho que o PS aqui
é deixar o barco andar, se assim podemos usar uma expressão portuguesa, criando algumas nuances em termos de crítica, mas deixar o barco andar. E, portanto, é essa a abstenção. Daniel. Eu, pegando aqui no que ele está a dizer, o que eu acho é que, efetivamente, o PS, neste momento, não tem um líder capaz de fazer a diferença, nem de somar. Ou seja, não tem um líder carismático que se apresenta a votos e que tenha um bom resultado. E, basicamente, e inteligentemente, está a deixar o PSD-AD, neste caso, dar tiros nos pés com a sua própria governação. Isto é a minha análise, a ideia que eu tenho. Já na altura, também tinha, no governo passado, também tinha essa ideia. Não era interessante ir a votos, e outros partidos perdiam votos e acabaram por perder. Portanto, não havia interesse em ir a eleições. Neste momento, acho que ninguém tem interesse em ir a eleições. Também é preciso um bocadinho de estabilidade e deixar, porque já que o governo com um ano, portanto, é deixar ver o que é que eles fazem, a não ser que haja aí uma grande catástrofe. Só gostava de salientar aqui que, relativamente ao Orçamento de Estado, uma questão aqui que é das forças de segurança, que é aqui com a redução ou a falta de suplemento, que há aqui uma grande, deve ser em várias áreas, mas nomeadamente nas forças de segurança, que é a questão do suicídio, ou seja, do apoio médico-mental. Ter em conta que muitos operacionais são afastados das suas áreas de residência. Posso dar o exemplo, e com certeza alguém aqui há de conhecer, temos aqui pessoas das ilhas, não é? Que dormem em camaratas com más condições, têm más condições até ao nível de apoio familiar, porque as famílias estão longe, estão a desempenhar uma função, vêm os colegas aí para casa, para a família, os mais próximos, os que estão com eles das camaratas, talvez, se tiverem lugar numa camarata, porque senão muitos têm que alugar casas entre todos. Portanto, em termos mentais, para quem está afastado, isto é um problema. E não estamos a falar do emprego de ir ali trabalhar com uma fábrica e vir. Estamos a lidar com alguém que combate a criminalidade, está sujeito a situações de stress. E isto é lamentável que o governo não olhe para este tipo de pessoas. Quem diz eles, diz os bombeiros, que é a mesma situação. Com olhos de mais atenção e de quem dá tudo, inclusive a própria vida. O problema das forças de segurança é só esse? Não, há mais. Estamos a falar, queres entrar por onde? Por falta de meios, por falta de esquadras, por falta de formação. Por falta de formação, já nem vou entrar por aí. Para mim, o neste momento isso não é uma profissão atrativa. O principal problema é a desmotivação por falta de respeito, mas continua. E porquê? E isso leva aqui que não seja uma profissão atrativa, não se consegue encher os contingentes já. Eu vejo miúdos. Eu posso dar só aqui um à parte. Os últimos 3 cursos da polícia, nem 70% foi preenchido das vagas que havia. Exatamente. E dos que começaram, ainda houve uma percentagem elevada que começou e não acabou. E do curso, que acabou lá em junho de 25, mas o que acabou em junho de 24, todas as pessoas foram canalizadas para o Distrito de Lisboa, portanto, para a Grande Lisboa, como nós chamamos. E, portanto, o que acontece? Nesse curso não havia só pessoas de Lisboa. Claro. Havia pessoas de todo o país e das ilhas. E todas elas foram canalizadas para Lisboa. Exatamente. E neste momento há um problema que é, eles pedem a transferência, mas demora anos a serem transferidos para os seus lugares. Ou seja, vamos para a hipótese. Alguém tem que se formar lá. A pessoa entrou em junho de 24, é dos Açores, ou da Madeira, ou do Norte, não interessa, vem para Lisboa, mas pode, e depois pede a transferência para o seu local. Mas depois demora 6, 7 anos. Até bem vaga lá. Ou 10 ou mais. O que é que isto acontece? Acontece uma grande desmotivação das pessoas. Muitas delas, com família, sabendo isto, já nem entram. Outras entram e são desmotivadas. E depois, em termos salariais, os ordenados são muito baixos. Para o risco que correm, para as horas que fazem e para o tipo de horários que têm. Aliás, obriga-os muitas vezes a fazer serviços gratificados. Não é um lugar, não é uma profissão como era há muitos anos, gratificante. E eu estou à vontade, tenho familiares na PSP. Não é já aquela profissão em que toda a gente gostava de ir ou toda a gente queria ir. Já não há nenhum miúdo que diga quando for grande que é ser bombeiro da polícia. Ainda há, mas poucos.
E depois, Nem médicos, nem professores. Só jogadores de Se bola. calhar estamos mesmo com um problema que é muito mais de fundo, que é de valorização de um conjunto de carreiras. Porque eles hoje em dia querem ser Profissionais. influencers. Pronto, eu não queria ir tão longe, mas é um bocadinho por aí. Mas acho que há um problema que é o da não valorização de um conjunto de carreiras profissionais. Até porque, pegando no exemplo da função pública, houve a ideia da homogeneização nas 3 grandes carreiras, nos técnicos superiores, nos assistentes técnicos e nos assistentes operacionais. E houve aqui uma espécie de desvalorização de tudo o resto. E acho que isso também passou para outras carreiras profissionais que não estas especializadas, mas que estas que estamos a falar. Seja porque o problema que estavam identificadas as forças de segurança, como eu disse, há nos médicos. Exato. Os médicos eram uma profissão também com uma valorização extra pecuniária, não é? Uma valorização social, vamos chamar-lhe assim, muito significativa. Quadro superior. Os professores eram outra carreira profissional muito valorizada. Ou se quisermos, até podemos E os dizer bancários. os bancários. Ou seja, há aqui um conjunto de profissões que foram perdendo também um valor social e essa perda é paralela, e eu diria que é quase proporcional também à desvalorização à sua não valorização económica, e isso tem acontecido. É essa trajetória de desvalorização que anda a par, quer a desvalorização social, quer a desvalorização económica e profissional. E já que peguei na palavra, eu pegava exatamente naquilo que foi dito acerca do investimento em despesa. Quando nós ouvimos falar no grande crescimento do investimento em despesa e depois olhamos para forças de segurança, serviços de saúde, serviços de educação, identificamos todos os problemas que já aqui falámos. Seja de falta de cuidados. O Daniel falou na questão mental para os polícias. Hoje os problemas mentais passam basicamente à margem do sistema de saúde. É verdade. Passam basicamente à margem do sistema de saúde. Isto Não é uma se vê, epidemia. a É uma perna epidemia. partida vê-se, o resto Pois não. é isso. É mesmo. O problema é que não se vê, nós achamos que ele não existe, por não ser visível. E isso é de facto um problema que é transversal e que, em algumas profissões de maior exigência, de maior grau de complexidade e de maior desgaste, obviamente, nota-se com maior cuidado. Mas são problemas muito transversais. O que eu quero dizer com isto é que nós vamos investir em defesa para ir para uma guerra, ninguém sabe muito bem para onde é que vai ser, nem com quem é que vai ser, quando temos imensos problemas e problemas de base. Porque quando o Daniel falou na questão do investimento na segurança, na defesa. Se não houvesse guerra, o que é que acontecia às grandes empresas fornecedoras de armamento? Falia tudo. que estão ligadas a grandes potências. Pronto, mas eu acho que também há aqui uma dimensão. Há uma dimensão que é de escolha política, porque nós podemos escolher. Claro. Nós podemos estar nas nossas mãos e nas mãos dos responsáveis políticos, neste caso, poder escolher entre eu quero investir na guerra, eu quero investir na valorização das forças de segurança, do serviço de saúde, do serviço educativo, dos serviços sociais. É esta a escolha que se coloca. E eu acho que é por isso que eu dizia que este orçamento, para mim, é um orçamento de direita e que o PS fez a sua escolha. Eu acho que Tinha outra alternativa. por razões tais. Se calhar, não sei, não sabemos. Há outras formas de fazer maioria no Parlamento. Portanto, não sei se... Não sei se chega. Agora não sei se chega. Não sei se chega. Há outras formas. Há pelo menos uma outra forma de fazer uma maioria. Há pelo menos um outro partido que junto com o PSD... Foi chumbado. Há um outro partido que junto com o PSD pode fazer maioria. Que é o Chega. Pelo menos é o que nos diz a aritmética. Mas aí se calhar não é para melhor. Eu não sei se é para melhor ou não. Eu não estou a dizer... Mas perguntaste-me se o PS tinha alternativa. O PS não está obrigado. Isso é uma opinião. O PS não estava obrigado, presumo eu, a votar um orçamento de cruz. O PS fez uma escolha, porque olhou para um quadro político, eu consigo compreender a escolha que o PS fez. O PS olhou para um quadro político de 2 eleições num prazo de 1 ano, uma nova liderança, e que o PS escolheu uma liderança, digo eu, acrescento eu, que não seja uma liderança, desculpem, que inspira. Não é isso que eu ia dizer, que faça uma grande ruptura ao centro. É uma liderança muito encostada, politicamente, ao centro. E, portanto, muito próxima do PSD. E, portanto, o PS fez uma escolha que me parece evidente, que é uma escolha de deixar o PSD Cair? Ficar na governação por uns tempos e sofrer também algum desse desgaste de estar na governação, ter tempo para se reorganizar, mas não me parece. Eu acho é que estas manobras táticas são sempre muito arriscadas, porque elas num plano teórico podem fazer muito sentido, mas o problema é que nós estamos a jogar com a vida das pessoas. E o que nós estamos a dizer é que vamos
Deixar por mais algum tempo se adotem medidas e se implementem ideias que achamos que são as melhores, que causam moça na vida das pessoas. O exemplo que nós estamos a dar, vou voltar ao exemplo do aumento das pensões e do suplemento extraordinário. A questão do suplemento extraordinário não é só dividi-lo por 12 meses. É que este ano foi pago um suplemento extraordinário. Mas o aumento das pensões que vai ser calculado não tem em conta esse pagamento. Ou seja, Pois não. a percentagem que vamos calcular não engloba esse suplemento. E andamos nesta brincadeira há não sei quanto tempo, a tentar dizer às pessoas que lhes estamos a dar um valor que não lhes estamos a dar de facto porque não é delas. E a qualquer momento sabemos bem como é que estas coisas funcionam. A qualquer momento Bruxelas, que disse que sim a este orçamento, vem lá de fora e de repente mudam as regras, e já vivemos isso todos no passado, lembramos-nos bem disso, e Bruxelas diz, meus amigos, agora têm que cortar na despesa. E se disserem, uma das primeiras coisas, certamente, Não há vai cair, suplemento. vai deixar de haver suplemento. E, portanto, todos estes aumentos todos estes suplementos que foram pagos ao longo dos últimos anos, não contribuíram para nada, porque não contribuíram sequer para um aumento estrutural do valor das pensões. E, portanto, continuamos num país de pensões É uma espécie de precariedade. É a precariedade aplicada a quem tem mais de 65 Não é anos, a quem já está efetivo, é reformado. um suplemento, é uma prenda. É a mesma lógica, sim. É a ideia de que com os suplementos se resolvem as coisas. Não, as coisas resolvem-se com os aumentos. No caso das pensões é o aumento de pensões, no caso dos salários é com o aumento de salários. Não é com a criação de suplementos que a qualquer momento sabemos como é que são retirados, e temos essas experiências no passado. E o PS também tem o outro problema, que é o problema das presidenciais. Porque nós sabemos que não foi unânime, se assim se pode dizer, a escolha de António José Seguro, e que muitas pessoas... Não foi segura a escolha do seguro. E que há muitas pessoas com peso. Não gosto muito de utilizar o peso, porque para mim todos têm peso, mas há aquele peso mais mediático, mais nome, aqueles que vão falar às televisões ou que escrevem colunas para os jornais, que já manifestaram o não a António José Seguro. Portanto, há aqui também um bocado encruzilhado, porque estas presidenciais, apesar de ter saído já 2 ou 3 sondagens, e elas até nem têm números muito Isso é um iguais. problema do PS, não é? Tem umas qual era a alternativa que tu vias? Ao António José Seguro. Não sei. Com o António José Seguro... Um candidato que se assumisse de esquerda era um princípio, se calhar. O António José Seguro lançou a candidatura muito cedo e, na minha opinião, deixou ali o PS ali um bocado encostado à parede. E acho que nem perguntou a ninguém. Avançou sozinho. Porque é um antigo secretário-geral, um antigo presidente da Juventude Socialista. Teve o apoio do João Soares, na altura. João Soares e mais 3 ou 4 nomes conhecidos. A Ana Gomes disse logo que o apoiava, portanto era menos uma possível candidata. Depois vieram mais 3 ou 4 pessoas com algum nome dentro da estrutura do PS dizer que sim, portanto acho que o PS ficou ali um bocado encostado, e depois o António José Seguro já está no caminho, e já ter essas pessoas todas do PS da parte dele, e ter já as comissões as pessoas, os notáveis, é um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas que eles utilizam, e ter depois os mandatários distritais e não sei quantos. O PS já estava ali numa encruzilhada, já não ia avançar com ninguém, senão então acontecia como aconteceu no tempo do Salgado Zenha com o Mário Soares, por exemplo. Mário Soares com o Manuel Alegre. Mário Soares com o Manuel Alegre, não sei quantos, e portanto, agora... No qual foi o Sampaio da Nova também, não foi uma situação assim? Foi Sampaio da Nova. Sim, Sampaio da Nova teve alguns apoios do PS, depois outros apoios mais à esquerda do PS, mas também a Ana Gomes foi às eleições nesse ano, portanto, era uma figura do PS. Desde o Jorge Sampaio que o PS não tem ninguém. Uma figura. Não tem ninguém na presidência da República, nem próximo da área do PS. Nós já não estamos a falar de pessoas do PS. Até estamos a falar de pessoas próximas daquela área. E nem apresenta, se me permite, uma candidatura que se perspective que possa ser vencedora. Isso. Porque apresentou sempre estas candidaturas que me dissemos, Sampaio da Nova, Manuel Alegre, Mário Soares. Teve sempre estes problemas, e mesmo esta candidatura que vemos não é... Claramente também se percebe que não é uma candidatura que deixa o PS muito confortável. O Jorge Sampaio ganhou porque houve uma união das esquerdas, se assim se pode dizer, quando foi, e ganhou por uma unha negra, por pouco, mas toda a gente do PS à sua esquerda votou, e havia uma implantação e havia uma força diferente da esquerda do que há agora, e o Jorge Sampaio tinha uma imagem muito boa, até pelo trabalho que tinha feito em termos da Câmara de Lisboa, que era uma pessoa muito sociável, era uma pessoa muito educada, era uma pessoa muito prestável. Falei com ela mais uma vez e tive essa
Pois, ainda é essa do noção. teu tempo de presidente do CAC. Exatamente, falei com ele mais uma vez. E tenho essa noção, e depois também falei com ele numa homenagem que no CAC fizemos ao Dr. João Avalanche, em que ele era o Presidente da República e, portanto, havia, portanto, uma relação de amizade e também até nos encontramos depois num outro sítio, num jantar em que estávamos com o João Avalanche, nós sabíamos que ele ia lá e o Jorge Sampaio tinha marcado uma mesa mesmo ao pé da nossa, com a esposa e com os filhos, e houve ali, portanto, uma troca de galhardetes entre o João Avalanche e o Jorge E Sampaio. tinhas ao pé de ti um assessor dele. Sim. Sim, o Carlos Carlos Lourenço Lourenço. teve muito tempo. Agora, isto das presidenciais também, é o que eu estava a dizer, tem havido sondagens, umas sondagens dão mais para um lado, outras sondagens dão mais para o outro, mas eu acho que há muita indefinição mesmo nas pessoas. Ainda acreditas em sondagens? É assim, as sondagens Ou não refletem interesses? podem refletir interesses. Depende das agências que as fizerem. Sim, mas Isto é um bom tema. Todas as é um bom agências são tema. negócios. São negócios. E há Umas agências, são encomendadas. Exatamente. são Pois, ligadas, é são exatamente. ligadas E a partidos. Mas aqui duvidamos todos da ciência. As sondagens não são feitas por método científico. Eu acho que a única Estou só a sondagem, perguntar ainda. a única sondagem, Não? a única Não são. sondagem, a única sondagem que vai haver para estas presidenciais Basta ver as fichas técnicas. é a sondagem do dia 16, Claro. do dia 18 18 de de janeiro. janeiro. Porque eu penso que até, isto é uma opinião muito pessoal, As eu penso conversas que são mesmo como as cerejas, já vamos em presidenciais e tudo. Já vamos em sondagens. Aliás, Daqui a pouco vamos em fichas exatamente, técnicas de exatamente. sondagens. mas isto é do, como é que é? É Do buraco da rua, buraco do ozono, porque as O que eu conversas penso é são como as cerejas. que nestas eleições presidenciais, acho que nem os próprios candidatos têm neste momento uma noção dos seus apoios. Mesmo aqueles que são mais partidários, podem vir fugir pessoas que normalmente votam de uma maneira para as eleições para o governo São e votam para pessoas que são Mais autárquicas. As três é diferente. eleições são completamente são diferentes. completamente diferentes. E, portanto, isto vem a propósito do PS, estávamos a falar naquela altura do PS, que o PS também tem esta encruzilhada nas eleições presidenciais, que é se o António José Seguro não passar à segunda volta, porque eu acho que vai haver segunda volta, Inevitável. depois o PS vai ter que tomar uma posição, ou diz para cada um, que é mais fácil, cada um vota como quer, orienta-se, ou então toma uma posição e que tenha coragem, como já outros líderes de outros partidos tiveram, em alturas muito críticas. Eu lembro que uma vez o Álvaro Cunhal mandou tapar a cara do Mário Soares para o Mário Soares ganhar o Soares Carneiro. E também me lembro que quando foi da segunda eleição de Ramalhianes, depois de todas as guerras que houve, guerras aqui entre Ramalhianes e o PC mandou votar no Ramalhianes. Portanto, e aqui também depois os partidos também têm na segunda volta, apesar de ser umas eleições pessoais, têm duas hipóteses. Ou dão uma orientação política, ou deixam transparecer essa orientação política, ou então... Ou fecham-se em copas e seja o mais simples é dizer cada pessoa, cada militante do partido ou cada apoiante do partido vota naquilo que melhor entender. Mas eu acho que, como tu dizes, vai haver segunda volta, mas que se calhar ninguém neste momento, a 2 meses, a menos de 2 meses das eleições, pode dizer se a segunda volta é A e B, ou é o C e D, ou A, B e C. Não me parece. Não. Portanto, há aqui uma coisa muito, uma grande indefinição. Muito Eu não tenho visto muito a questão dos debates, vi um bocadinho o primeiro, mas aquilo era só gritos. E também não perdeste canto. O Daniel vai-me desculpar, mas acho que não é maneira de debater aquela questão dos gritos. E vi depois um bocadinho de um debate ontem do Coutinho com o representante do LIVRE, e vi um bocadinho também do debate do António Filipe, não sei com quem, mas foi bocados, não foi debates, mas é verdade, e isto lá estamos outra vez. O António Filipe com o Almirante foi muito giro.
Foi com o Almirante? Não. Não, o António Filipe foi com o Almirante. Não foi com o Almirante, foi com o Seguro. Hã? Não. Foi Olha, com o agora Marcos me lembro Mendes. todo, com o Marcos Mendes. Marcos Mendes, Sim, muito bem. sim. Mas também é verdade aquela diária, que é o número de pessoas que vêm, tem atingido, portanto, números interessantes. Estamos a falar de 800 mil, 1 milhão, 700 e tal mil, que são para este tipo de Isso para mim funciona com mais sondagens, mas pronto. O share. share. Sim. Funciona com mais sondagens. As sondagens, em teoria, são um bocado mais garantidas. Os shares será que estão nas televisões das pessoas? Não sei. Olha, uma coisa é certa, é que quem passa pela Câmara de Lisboa catapulta-se para um lugar assim de destaque. Portanto, não sabemos o que é que irá acontecer ao Carlos Moedas, não é? Não, mas Quem agora passa pela não. Câmara de Lisboa catapulta-se ou para o Governo ou para a Presidência da República. Sim, já tivemos o Santana Lopes, já tivemos O António Costa. o António Costa, já Quem é que tivemos o passou Jorge por ali e Sampaio. não foi catapultado por um cargo de destaque? Porque O nem Santana Lopes não podemos dizer que foi. Sim, porque a Câmara de Lisboa teve como Teve como Primeiro-Ministro sair a eleições. Sim, é verdade. Sair a eleições. Saiu na altura como saiu. E entrou e saiu. Entrou e É verdade. Pronto. Ali na altura o Jorge Sampaio dissolveu a visibilidade. Isso, Acho que nem a cadeira o conheceu. Sim. Sim. Não teve lá aqui, A 6 visibil- meses. A visibilidade Teve é 6 muito meses. boa. Mas ser Presidente da Câmara de Lisboa, a visibilidade é muito grande. Claro. E a responsabilidade para já está a gerir milhões, mas muitos sim, milhões. mas a visibilidade em termos Mediática. em termos de entrevistas, em termos de aparecer todos os dias nos jornais, ou é porque isto, ou por aquilo, ou porque não deu lugar ali, ou porque tirou agora os tempos todos, tirou grande parte dos tempos de intervenção nas Assembleias Municipais e mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não, nem vais tão longe. Eu lembro-me de há 4 anos se discutir de norte a sul do país a ciclovia de Almirante Reis. Com todo o respeito, alguém discute a ciclovia de uma avenida qualquer em Viseu? Ou as rotundas de Viseu. Ou as rotundas, ou seja, o que for. Isto não é discussão nacional e, portanto, obviamente, os problemas de Lisboa até têm um eco exagerado, acho eu, na imprensa nacional. Muito exagerado. Pronto, mas isso é, Os médias também têm muita culpa nisso. Tem muita responsabilidade. A própria organização dos médias, Tem não haver culpa médias. total. Tem Não, culpa o não porque haver- não interessa coisas que não têm interesse nenhum. Mas é o não haver médias regionais fortes também. Esse seria um outro Se problema. calhar os municípios deviam investir nisso, não? Não, os municípios o que fazem, neste momento, a grande maioria dos municípios, é criar os seus próprios órgãos de informação Pois, isso é municipais, propaganda. que afogam a imprensa local e regional E fazem propaganda deles e próprios. e são autênticas órgãos de comunicação social ilegais. Exato. Exatamente. Isso devia ser uma coisa a debater. Olha, nunca sabe. Não, É, não vai a uma Assembleia Municipal um assunto desses. As duas associações mais importantes, aliás, as únicas que se viram para a imprensa regional, que é a ANIR e a APMédio, andam com grandes lutas acerca disso. Mas também acontece é que a maioria diz que se não for esses apoios, fecham. E portanto eles são as correias de transmissão normalmente das autarquias ou Mas das isso não está instituições certo. nacionais. Se não está, tem que haver harmonização. Claro que está Tem errado. que haver uma fiscalização. Eu Não, quando mas vou à próprio- Madeira, tu tens, eu agora não sei onde é eu que quando vou à foi, Madeira- mas uma Câmara Municipal tem uma televisão. Faz entrevistas, ainda agora houve uma feira bem. lá qualquer lá na terra. Não. Mas divulgo as coisas do Conselho ou Não. promovo ao Executivo? Olha lá. Não, estou-te a fazer uma pergunta. Promove o Executivo ou divulga-se questões? Não sabes a resposta. Não, estou-te a perguntar a ti. Claro que sim. Não, pronto, então Claro isso que é Vocês completamente leem o errado. Jornal da Madeira ou o Diário da Madeira? Há lá mais que um jornal, mas o Jornal da Madeira, e aquilo é da primeira à última página, todas as iniciativas. Pois. Mas ali há mais associações, há mais partidos que contribuem. Não é? Sim, mas interessa. 90% são do governo PSD. Pois isso aí, aquilo ali também é uma... Bom, Enfim. O governo o Orçamento. orçamento vai passar, vai ter implicações este resultado na greve geral. Eu penso que a greve geral vai ser um Vai êxito. desmobilizar ou mobilizar a greve geral.
Eu acho que ela já está mobilizada, porque tem-se feito nas últimas semanas, segundo eu sei, tem-se feito plenários em muitos sítios, em muitos estratos da sociedade que têm intenção de fazer muita greve. Por exemplo, ainda ontem foi anunciada a greve dos tripulantes de bordo aéreo, por exemplo, isto é só um exemplo. Eu acho que vai ter números muito altos e vai haver, portanto, a guerra vai ser um êxito. Penso que esta última tentativa da reunião de amanhã, a UGT vai ter com o governo, poderá ser um tipo passar pelo ombro para ver se a UGT volta atrás. E estamos a falar que os sindicatos da UGT, alguns deles principalmente na área da função pública, nos seguros e nos bancários, principalmente nestas três áreas. Os prognósticos são depois do jogo, mas o que é que tu achas que vai acontecer em relação à posição da UGT? Olha, eu já vi tudo. Vai aceitar a Eu já maioria vi no tudo. lombo? Olha, eu já vi tudo e lembro-me, por exemplo, mais que uma vez na Carris, com greves marcadas, não estamos a falar do recente, estamos a falar já de há alguns anos. Sim. E na véspera da greve, as administrações darem mais, sei lá, Sugestões? meia dúzia de coisas, sem significado nenhum. A maioria delas até nem era para a atualidade, era do género, no próximo ano isto, ou no próximo ano vamos reestruturar aquilo, ou vamos diminuir uma hora de trabalho, ou não sei quantos, e a UGT desmobilizar e encostar, entre aspas, os trabalhadores à parede do género, nós vamos assinar o contrato e isto vai ser para todos, independentemente de fazerem ou não, de pertencer ou não pertencer aos nossos sindicatos. E isto aconteceu mais que uma vez na Carris e aconteceu noutras empresas. Luís. Mas penso que desta vez, Não mesmo para acabar, penso que desta vez, só se for retirado mesmo as tais 100 medidas, ou grande parte dessas 100 medidas, eu penso que a UGT não vai voltar atrás. Até porque há muita gente dentro da UGT, mesmo de tendências sociais-democratas, que estão contra este pacote laboral. Luís. Não, a pergunta era sobre se o efeito da aprovação do orçamento na mobilização para a greve geral. E eu, sobre isso, eu acho que o orçamento vai ser aprovado, e já percebemos Não aqui... melhora as coisas? Não melhora as coisas e, portanto, obviamente, terá sempre um contributo. Eu acho que nós não podemos sempre olhar para estas medidas de forma isolada, não é? A gente, olhamos para o orçamento, é uma proposta estruturante da maioria, mas tal como é o pacote laboral. E, portanto, tudo isto se encaixa umas coisas nas outras. E, portanto, eu acho que a aprovação do orçamento vai essencialmente também contribuir porque está enquadrada numa linha política. E, portanto, mais do que olharmos só para o orçamento e dizer o orçamento é mau pelas razões que já aqui aduzimos, e vão permitir fazer um parênteses só sobre contas muito rápidas, porque o Daniel falou da questão do imposto sobre os combustíveis, e eu confesso, em tempos de alterações climáticas, a mim não me choca o imposto sobre os combustíveis, choca-me outra coisa, que é esse recurso não ser canalizado, por exemplo, para a mudança dos modos de transporte. Isso sim choca-me. Não ser esse recurso, por exemplo, canalizado para um investimento sério e muito robusto na ferrovia. Isso é só mais uma forma de taxar. Pronto. É que eu acho que este recurso devia ser gasto ali. A mim não me faz muita confusão que ele seja taxado, faz-me confusão é que ele não seja revertido exatamente para aquilo onde devia ser, para o investimento da ferrovia, porque quem circula na linha de Sintra, na linha que atravessa a ponte sobre o Tejo, não é? Ou da Fertagos, mas é aquela linha. Quem circula nos comboios da CP, quem percebe a urgência que nós já devíamos ter, há quantos anos é que nós já devíamos ter alta velocidade a circular em Portugal? Não é? Portanto, quem percebe tudo isto, percebe que esses recursos são essenciais. Mas também com a história das bitolas, também não sei se vai funcionar muito bem, de chegares a Madrid e ficares à rasca. Mas qual é o problema? Não há nenhum problema com as bitolas, primeiro, porque Espanha essencialmente tem ferrovia, continua a ter em bitola ibérica, e hoje em dia os comboios permitem essa mudança. Portanto, essa é uma falsa questão, é uma falsa dicotomia, e importarmos a bitola ibérica, ou melhor, importarmos a bitola europeia para Portugal é que seria um erro gravíssimo, porque ficaríamos com um problema que era a Espanha entre nós e o resto da Europa.
Ficámos com comboios que circulam em Portugal e no resto da Europa e que em grande parte da rede espanhola, porque a maioria da rede espanhola não é em bitola europeia, é em bitola ibérica. E bem, portanto é bom. A bitola não é um problema e mesmo que o fosse, Vamos ver. há soluções técnicas e mais do que isso, mais importante é avançar. É que nem se avança, é que com a história da bitola e outras conversas que tais, o facto é que não se avança nem com uma coisa nem com outra, avança-se com coisa nenhuma. Mas isto para dizer, o orçamento e o pacote laboral. Vai juntar ao aeroporto. Pois, isso. O orçamento e o pacote laboral são só duas das faces de uma mesma moeda e de uma política de direita que o PSD quer implantar e que não protege as pessoas mais vulneráveis. E, portanto, obviamente, uma coisa vai alimentar a outra, porque também a mobilização para a greve é também um momento de consciencialização contra o orçamento, porque estas coisas estão todas ligadas, porque há medidas que se cruzam. Nós já falámos aqui das questões das valorizações de carreiras e tudo isso. Só para terminar sobre a questão da UGT, o que é que o UGT poderá fazer no dia de amanhã? Eu acho que há muito pouca margem para recuar, a não ser que se queira descredibilizar por completo. Analiticamente percebemos que há algumas medidas que o Governo lançou como iscos para voltar atrás. Já se tinha falado de algumas delas, algumas questões até de apoio à família, em que o Governo podia voltar atrás. Eu acho que... O GT voltar atrás era um tiro no pé? Eu acho que... Eu arriscava-me a dizer que era mesmo na cabeça. Eu acho que no momento em que estamos a 25 de novembro, estamos a pouco mais de 15 dias da greve. Sem dúvida. Isso ainda vamos de falar nisso. Devemos ir aí sim. Falar do que se pode falar fazer na do flagelo Assembleia. que é a violência contra as mulheres, acho que é um tema fundamental. Exato. Acho que é um tema Exato. fundamental. Estou absolutamente de acordo. Exatamente. Portanto, mas voltando aqui à questão estamos a 15 dias da greve geral. Existe, como o Zé Carlos disse, já uma mobilização e existe claramente uma noção de que ou o pacote laboral é retirado, ou mesmo que se lhe retirarmos 10 medidas, sobram 90. E a conclusão generalizada que existe é de que o pacote é mau. Isto foi dito também pelas pessoas do UGT. Portanto, se agora recuarem, acho que é uma falta de credibilidade. Acho que se descredibilizam bastante. E, portanto, Vamos dar a oportunidade ao Daniel. Para acabar. Vou acabar. Porque Pronto. faltam 5 minutos. Relativamente ao orçamento de Estado, acho que também não é bom. Por isso é que não contempla a totalidade. Não sei se é políticas de direita ou não, como o Luís diz. No entanto, De esquerda que não são. eu não sei se são de esquerda ou são de direita, porque o PSD não é um partido de direita, é um partido de centro-esquerda. Aliás, já desde a sua fundação diziam isso. Pois. O próprio ex-líder dizia isso. podem dizer o que quiserem. PS e PSD têm duas fações, mais à direita e mais Exato. à esquerda. Portanto, Enfim, então, exato. Então é as fações. Pois, Pronto, a em justificação é as fações. não, em cada altura, uma é mais depende, não forte é? que a outra. Exato. O Exatamente. PSD de Sá Carneiro e Barreiros Mota não tem nada a ver com o PSD de hoje. Exato, mas as coisas mudam. Claro. As coisas vão mudando. Claro. Bem, Adiante. queria dizer que se houver greve, acho que sim, acho que as pessoas devem reivindicar. Tem o seu direito, é um dever constitucional, é um direito constitucional. Vais fazer greve? Como? Se vais fazer greve. Eu trabalho no setor privado. O setor privado não. Isso é um direito só para alguns. O setor privado, quem faz greve, pode fazer greve. Pode fazer, mas tem consequências O diferentes. direito é para todos. Uma greve Claro que sim. geral é uma greve Nós geral. sabemos os direitos e os deveres. Eu cumpro os meus deveres, tenho os meus direitos, mas na realidade sabemos como é que é as consequências. Desculpa lá, o que estás a dizer é que não tens todos os direitos. Não, eu tenho É mais um direitos. motivo para fazer greve. Não, tenho todos os direitos. Olha, vou-te dar um exemplo. Eu percebi. Só o facto de eu exercer os meus direitos enquanto, por exemplo, candidato político, gera situações chatas no meu local de trabalho. Eu não estou a dizer que não. É um exemplo. Quem diz eu, mais pessoas devem passar o mesmo que eu. Quem é funcionário público é diferente. Quem está no privado... Olha que eu tive um problema na Carris na altura em que era na Assembleia Municipal, daquelas que eram às 2 da tarde. Mas como eu estava a dizer, vamos ver lá também algum aproveitamento político, algumas bandeiras da Palestina e entre outras coisas mais, entre as palavras de ordem que nada têm a ver com aquilo que é os direitos dos trabalhadores. Agora, já que falaram no 25 de novembro, eu tenho que fazer aqui uma nota, além de ser, claro que sim, já falaram. Mas não falámos nada. Falaram que era o dia dos direitos contra... Não? Exato. O que eu queria dizer é que isto, efetivamente, é uma data histórica que a esquerda radical não gosta,
não gosta, porque ficou mal na fotografia, no entanto, Está mal contada a história. Era exatamente o que eu ia dizer. eu A história é muito mal contada. estava a intervir, O mas próprio- olha, o o que eu vou, próprio então eu vou grupo dos salientar, novos já se contradiz. Mas eu vou pronto, só continuemos, salientar continuemos. pessoas como Ramalhianos, Jaime Neves e o próprio Mário Soares que lá estiveram, são favoráveis e contam esta história como elas são. Portanto, agora quem gosta, quem não gosta, não gosta. Eu recomendo a ler o Pacheco Pereira. Portanto, Pacheco estou a falar de uma pessoa de uma área que toda a gente conhece, em que conta, portanto, a história da divisão das Forças Armadas e dos diversos cheios, e depois da ala mais direita da sociedade civil, que entre elas estava o atual vice-presidente da Assembleia da República, que hoje estava na mesa, que tentou ilegalizar partidos e que colocou bombas em embaixadas como a de Cuba, por exemplo. Há provas disso? Então não há. Então, e porquê que o homem não está preso? Então não há provas Mas porquê que ele não está preso? do movimento dele. Mas porquê que ele não foi preso e condenado? O hotel foi condenado. Não estou a dizer que seja ele, estou a dizer o movimento dele. O movimento que ele Está a fazia pôr parte. nomes, quando se fala em nomes tem que ser. O movimento que ele fazia parte. Houve Sim, dois não sei. mortos. Houve dois Não há mortos. provas suficientes Houve do dois que mortos aquilo numa- fez. numa Quem é que imagem. foi preso? Houve dois Foram mortos. presos? Continuemos. Houve dois mortos Foram presos? Não. de elementos ligados Não, ao é UDP. é o teu argumento que ele via. Não, Se fosse, estava preso. Então, peraí, estás-me a querer dizer que o que aconteceu com o hotel foi uma perseguição política? Estou-te a fazer uma pergunta a ti. Tu és o moderador, estás a fazer uma pergunta. Estás a entrar no debate, eu pergunto a ti. O Otelo deu os passos maiores que a perna. E E deu aquilo tiros tinha nos que próprios pés. acontecer. Bom, então ficamos na mesma. Então é culpado ou não é culpado? É. Está resolvido, já não digo mais nada a Eu estive em dizer. Caxias à pala dele. Também tiveste? Sim, Bem, mas não há mais nada a dizer, já está resolvido. Mas repara bem, 28 como eu anos. disse, a organização a qual pertencia esta pessoa. Provas. Não, a Ok. pessoa pertencia a Que o Diogo ela. Pacheco, vamos lá ver uma coisa, que o Diogo Pacheco da Maria fazia parte do MDLP, não há Não, dúvidas. não há dúvidas. Estamos a Que o falar de se ele MDLP tinha bombas. Não, o Se ele é MDLP, bombista. o MDLP, Não, ninguém disse isso. que ele fazia parte do Isso é MDLP, uma é verdade, organização. e que o MDLP metia bombas, que fez assassinatos em 75, também é verdade. Ponto final, parágrafo. Estas duas coisas são verdade. Isso houve. Aquilo era um momento. Era um momento de transição e após a liberdade também houve atentados à bomba com mortes de muita gente. E há um momento de Houve muita coisa. Isso nós dávamos outro programa. neste Não, momento. não, mas fica E eu aqui ainda bem. vos queria contar Não, uma fica história. bem. que Isto já só não queria- conheço. Não, mas que fica aqui bem esclarecido. Claro. Quando se fala é da organização Claro, a qual a claro, pessoa claro, pertencia. Pronto, isto tudo porque eu assinalei a data do 25 de novembro. Sim, Não é. pode ser desassociada da 25 de abril. Não consigo descobrir isso. Não, é que andámos 48 anos sem fazer esta comemoração. Porque havia alguém que tinha vergonha da história. Como as coisas, há sempre duas opiniões. Aliás, neste caso. Aliás, isso é a minoria, não é? Não faz mal. Não, Aliás, estou completamente em minoria. neste caso aqui mas é à podem haver vontade. quatro, mas pronto. Continuemos, caríssimos que nos estão a ver. Foi um bom fim de programa. Vamos voltar na próxima. Hoje e 15 dias. No próximo